Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: eu entrei no MBA de neurociência querendo me entender mais, né? Que é algo que até o próprio jogo trouxe aqui. E a gente fala, tá, eu quero me entender mais, vou estudar sobre isso, e eu brinco que eu saio com mais dúvida do que efetivamente eu sair com resposta. Por que que eu falo isso e por que que eu quero introduzir com isso? É, os estudos efetivos, né, que a gente tem sobre o nosso cérebro são muito recentes. Obviamente, o ser humano está estudando o cérebro há muito tempo, mas a gente passou a ter imagens há muito pouco tempo. Então, tem muita coisa, né, que ainda está sendo descoberta. E ainda se tem hipóteses, temos teorias e temos coisas do que a gente ainda está tentando entender o que que é esse cérebro, o que que é o que que é, né, exatamente como a gente funciona. Então, sempre gosto de trazer isso no começo, porque às vezes o que eu estou trazendo aqui, daqui a um ano, pode ser que já tenham outra visão, pode ser que apareça outra coisa. Então, é uma ciência que ainda está aprendendo muito. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que são é, entendidas como o padrão, né? O que realmente as pessoas olham num todo, tá? É, aí, como, né, já dei o spoiler aí, a gente fala um pouco do que a gente sabe até agora sobre o nosso cérebro. Eu adoro muito de ver aquelas comparações que o nosso cérebro é tipo um computador. Parcialmente elas estão certas, tá? Elas não são erradas de falar isso, por quê? Porque tem coisas que o computador faz que são similares ao nosso cérebro. Mas tem coisas que a gente é diferente. Então, sim, faz um certo sentido, podemos usar isso, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente também tem um resto de uma influência externa nossa, né? Que isso é a parte grande e importante que a gente vai trazer aqui, interna nossa, que não é só alguma busca de padrão, tá? Então, eu gosto de trazer aqui, quando a gente fala de diversidade, a questão de empatia. Vou parar aqui o som. Por que que eu tô falando de empatia, né? Vocês estão vendo esse videozinho aqui na lateral tocando. Nesse videozinho a gente vê uma criança copiando um andar de uma pessoa de idade, né? Por que que a gente copia, né? Porque a criança principalmente, você vê ela muito usando esses gestos, né? E copiando um adulto ou copiando alguma coisa que ela tem. A gente tem um negócio chamado neurônio espelho. Coisa, né? Parece difícil, mas vocês têm que pensar sempre no qual que é a base ali do que eu estou querendo dizer para vocês. O neurônio espelho, ele basicamente ele olha para a nossa visão, então a nossa habilidade de enxergar e o movimento e faz com que a gente aprenda comportamento por repetição. Então isso é algo que é comum de todos os seres humanos. E o nosso cérebro, por ser já capaz, né, de fazer essa cópia, ele também tem uma outra parte, né, que na verdade não existe uma área só do cérebro, né, o cérebro inteiro em conjunto, então isso é importante a gente saber que tinha teorias, que às vezes vocês vão escutar em vários lugares falando, metade do cérebro é de um jeito, outra metade do outro, cérebro reptiliano, esquece isso. O que importa aqui, né, o que é importante da gente colocar é que o cérebro humano, ele tem como um conjunto também a habilidade de perceber emoções. Então, quando você vê uma criança, ela nas primeiras horas, tem estudos que mostram até 18 horas do nascimento, ela já percebe emoções. E não só percebe, como ela consegue começar a reproduzir essas emoções. Então, nosso cérebro, ele sempre, 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 sempre tem a capacidade de empatia. Então, isso é importante para a gente saber, por quê? Porque isso é natural do ser humano. A gente entender o outro, perceber a emoção do outro, ela é natural, ela é biológica. Então, isso é muito importante da gente parar para pensar. A gente tem hoje, e isso é muito legal, e eu gosto sempre de trazer e reforçar isso, que uma cientista brasileira, tá, descobriu quantos neurônios o nosso cérebro tem, tá? Então, também precisamos trazer isso aqui, porque a gente tem que valorizar, né, os nossos próprios cientistas e as coisas que eles trazem. Nosso cérebro hoje tem 86 bilhões de neurônios. Esse neurônio, ele faz o quê? Ele entende conexões, entende informações. Nessa hora que a gente fala que é meio parecido com o computador. Por, ao mesmo tempo, então eu parada aqui, o meu cérebro está processando 10 mil informações. Segundos, minutos, tá o tempo inteiro ali processando. Eu tomo todas essas decisões? Não. Eu tenho noção de tudo que meu cérebro está processando? Não. A gente só conscientemente percebe uma parte dessas informações. Só conscientemente a gente toma algumas decisões. Várias coisas, o nosso cérebro está ali o tempo inteiro já tomando decisões.
Por quê? Porque ele é viciado em procurar padrões. Então, lembra que eu falei ali do neurônio espelho, que a gente copia, a gente repete comportamentos e a gente busca padrão. Por quê? É muita informação ao mesmo tempo. O nosso cérebro, o pessoal sempre gosta de falar que ele é preguiçoso, então ele busca performance. Eu quero o mínimo esforço. Então, eu começo a procurar o quê? Padrões. E eu começo a encaixar esses padrões em caixinhas. E é se encaixar em caixinhas e formas, às vezes, de você se mexer, de você atuar, você lidar com coisas, que é aqui que está uma parte dessa sacada quando a gente fala de diversidade, tá? Óbvio que o padrão, achar esse padrão, você tomar uma ação, você tomar uma decisão, isso não é um negócio simples. É um negócio super complexo, vou trazer já já para vocês, aonde toda uma construção externa e interna nossa, ela constrói as nossas ações, decisões e os nossos padrões. O que que eu tô falando disso? E não se assustem, eu sei que isso aqui é uma tela enorme com um monte de desenho e tal. Isso daqui eu brinco que era meu guia de uma das aulas de neurociência que eu tinha. Vocês vão ver as duas partes dele, vocês vão ver que é enorme. Por quê? Porque o cérebro é complexo, né? Ele não é simples e não é tão fácil de eu falar, ah, criei um hábito por isso, criei um padrão por conta disso. Não, isso não é simples, existem muitos fatores. E aí eu vou falar primeiro dos fatores externos, e aqui é muito importante para toda essa conversa de diversidade que a gente tem. Quando eu falo de fatores externos, eu estou falando de qualquer coisa que está fora do seu corpo, tá? Qualquer coisa que pode te influenciar, tá? Ou que você também possa influenciar, tá? O que que é isso? Estou falando de classe social. Eu estou falando de estilo de vida. Eu estou falando de localização, às vezes, de onde a pessoa nasceu, de onde ela viveu. Eu estou falando de cultura. Eu estou falando de política. Eu estou falando de economia, eu estou falando de todo esse mundo que ele traz, sim, informações para o nosso corpo, mesmo que a gente não consiga ali, logo de cara, entender que tudo isso está nos afetando. Então, todo esse contexto que a gente tem externo, isso importa a parte interna, porque tudo isso vai trazer para a gente influência. E quando eu falo aqui só de externo, eu vou falar, por exemplo, de sensação, né? Então, eu estar vendo alguma coisa, estar ouvindo alguma coisa, estar percebendo de forma tátil alguma coisa, isso é uma interferência externa dentro da sua parte interna, tá? Então, isso é super importante para a gente entender que, às vezes, a gente está falando também de uma reação que o externo causa na gente. Então, quando você está, por exemplo, num show, eu gosto muito de usar o show, tá todo mundo ali cantando, tá todo mundo ali dentro daquele contexto, junto, aquilo pode causar uma emoção dentro de você. Aquilo pode causar um sentimento dentro de você. O fato de você estar ouvindo todo mundo junto, todo mundo dançando, todo mundo ali passando pela mesma experiência, ele gera reações internas nossas, tá? Então, eu tô usando o show porque exatamente ele é neutro, né? Então, o show pode gerar N coisas diferentes, e aí eu não tô entrando num quesito específico de cada um aqui, por exemplo, cultura, tô falando de classe socioeconômica, porque a gente ali tem visões diferentes sobre isso, mas isso é importante da gente pensar numa coisa neutra, porque também isso afeta a gente. Tudo isso vem como informação para o nosso corpo. Nosso corpo está ali pensando em padrões, está registrando esses padrões. E aí o que que acontece? Eu tenho todos os meus fatores internos. Vocês estão vendo que está 1000 vezes pior para ler os fatores internos do que eles estavam dos externos. Por quê? Porque o nosso corpo inteiro é complexo. Quando eu falo de cérebro, o cérebro está coletando informação do corpo inteiro. Então, o nosso corpo inteiro está envolvido nisso, né? A minha percepção de indivíduo, como eu me vejo, como as pessoas, a influência das pessoas de como elas me veem, isso me afeta também. Então, a minha personalidade está nessa parte interna. As minhas percepções de risco estão nessa parte interna, né? Os meus hábitos estão aqui. As minhas motivações estão aqui, as minhas crenças são um conjunto de coisas que você tem como base, né? Que você usa isso para suas decisões. Tudo isso e várias outras coisas também fazem sentido nessa parte interna, tá? Inclusive, questões hormonais fazem parte dentro aqui. Eu sou uma pessoa que sou neurodivergente, eu tenho TDAH. Descobri super recente, com 31 anos, e tenho lidado com isso, por quê? Porque eu vivi minha vida inteira percebendo o mundo de um jeito, e o meu corpo processando o mundo de um jeito, e quando eu fiquei adulta, eu fui descobrir, peraí, existe uma medicação, essa medicação muda o jeito que me ajuda a perceber esse mundo. Então, até isso afeta, né? Então, são coisas aqui que a gente tem que entender que não é simples, ela é uma questão complexa. Mas, cara, você tá falando tudo isso, quer dizer que eu não tenho controle? Não, não quer dizer que você não tenha controle.
né? Até pegando a fala do Diogo, você tem que ter eh, letramento, às vezes, de situações, você tem que buscar informação, porque isso vai quebrar algumas das coisas que eu vou falar agora, que tem a ver com os nossos hábitos, que tem a ver com os nossos vieses, que tem que a ver, e quando eu falo de viés, aqui também envolve preconceito, mas aqui no sentido de preconceito, não estou falando da forma que a gente olha preconceito quando a gente se encara com uma situação que é ruim. É que eu estou falando de preconceito de formas que o nosso cérebro processa conceitos, tá? Então, isso envolve conceitos, preconceitos, vieses, e aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que são as principais coisas que eu quero trazer para vocês, que a gente pode olhar e que a gente precisa, sabendo que isso funciona no nosso corpo, criar essas metodologias e criar esses pontos aonde a gente vai quebrar alguns dos parâmetros que a gente entende, tá? Brincando aí de hábito, né? Falando um pouco de hábito, a gente tem algumas teorias que acontecem, tá? Não existe hoje 100% uma teoria que seja vigente, que todo mundo concorda. Então, a gente tem algumas visões. Eu vou falar o que eu acredito que faz muito sentido dentro de tudo que eu li, todos os estudos e tudo que eu já olhei, que é o seguinte: o hábito, para mim, ele é um misto de três coisas, tá? E aqui são três teorias que não necessariamente as pessoas podem entender como únicas, mas eu entendo elas como complementares. Como é que eu crio um hábito, né? Para eu criar um hábito, eu tenho que ter uma ação, algo que eu quero fazer. Brincando aqui com a imagem, eu quero comer salada, né? Então, o meu objetivo, a minha ação é comer salada, mas eu tenho um objetivo, ser mais saudável, né? Inclusive, esse é o meu desafio hoje em dia. Se eu repito isso com uma certa frequência, isso pode se tornar um hábito, tá? Só que, né, essa é uma das teorias. A segunda fala outra coisa, que é para mim é complementar. Nosso corpo inteiro colabora para a criação de um hábito. Por isso que eu não consigo, num hábito, comer todo dia salada. Por quê? Porque um hábito, ele nessa visão de que o corpo inteiro colabora, ele tem que ter sim a ação, ele tem que ter sim o objetivo, mas o nosso cérebro tem que perceber que a resposta que ele deveria dar para eu pegar um prato de comida deveria ser sempre: olha, vou comer salada. Então você precisa ter uma resposta única ou uma resposta rotineira. Vamos pegar e escovar o dente. Quando você era criança, alguém te ensinou a escovar o dente. E aí a pessoa foi lá de manhã, te levou, te ensinou a escovar o dente. No dia seguinte, te levou, ensinou a escovar os dentes de novo. E por aí vai, e vai repetindo, e vai repetindo. O ato de escovar o dente apto que você tem, às vezes, uma resposta única. Vou pegar a pasta, vou colocar em cima da escova, vou mexer nos meus dentes, vou passar na língua, vou fazer o gargarejo e pronto, escovei meus dentes. Vocês concordam que nisso tem um padrão e tem uma rotina específica? Então, isso que é importante da gente pensar, que às vezes a gente precisa dessa rotina única, ou essa coisa bem rotineira de ações seguidas, para isso sim virar um hábito. Por isso que às vezes é muito difícil. Quando eu pego meu prato de comida, peraí, hoje tem estrogonofe e salada. Amanhã tem um hambúrguer e uma salada. Você vê que o que eu estou encarando e a ação que eu tenho que tomar não necessariamente é igual. Por isso que às vezes a gente tem mais dificuldade de criar alguns hábitos, tá? Então, essa é a visão que junta, né, da repetição, junto com a resposta do corpo inteiro e a necessidade de um padrão, é o que a gente vê, é que eu acredito que faça mais sentido. Porém, existe uma outra coisa que pode influenciar também nessa criação de hábitos e de padrões. A gente tem algumas coisas que eu vou chegar agora no próximo slide que fala, por exemplo, de sistema de recompensa, reconhecimento de ameaça e memória celular. Meu Deus, o que é tudo isso que essa mulher doida está me trazendo aqui? O que que é um circuito de recompensa? Sabe quando você teve aquele dia difícil e você falou assim: vou tomar um café, vou tomar um vinho, vou comer um hambúrguer, vou me dar um chocolate porque eu mereço? O circuito de recompensa está um pouco por aí. O que que acontece? Coisas que são vinculadas a hormônios e questões de prazer, então a gente tem alguns nomes de hormônios que são muito utilizados para isso. Você já ouviu falar de serotonina? Você já ouviu falar de dopamina? Você já ouviu falar de ocitocina de algum jeito? Não necessariamente cada hormônio é vinculado a uma coisa, tá? Então, se descobre hoje que todos atuam de uma certa forma, mas normalmente você escuta que um só é responsável por isso, tá? Mas quando eu tô comendo aquele chocolate, eu tô tomando aquele vinho depois de um dia difícil, eu tenho um pico de prazer. Que o nosso cérebro tem um circuito inteiro são de reações
há esses hormônios liberados, isso me gera prazer. Tudo que é prazeroso, nosso cérebro guarda. Ele fala, pô, isso é bom, eu quero mais. Tudo que é ameaça, então, exemplo muito simples, pus a mão num lugar quente. Para eu aprender isso, eu sei que aquele calor, aquela coisa que queima, ela pode me trazer uma ameaça, tá? Essa é uma questão evolutiva, né? O ser humano, quando ele não tinha todo esse mundo tecnológico que a gente tinha lá nos primórdios, ele tinha que entender que frio era uma ameaça à vida dele, era uma ameaça à sobrevivência. A fome é uma ameaça à sobrevivência. Então, o nosso cérebro, por esse padrão evolutivo de entender o que é bom e o que é ruim, ele também cria essa reação. Então, ela mexe também nesses nossos circuitos, né? Então, esses dois pontos são importantes também para a criação de hábito e para a criação dos nossos padrões. E por último, tem uma hipótese que existe desde 2002, ela tem ganhado muita força, e eu super entendo, e eu acho que ela faz muito sentido, inclusive por questões culturais que a gente observa, tá? Que existe um negócio chamado memória celular. O que que é memória celular? A teoria diz o seguinte: o nosso corpo inteiro é capaz de gerar o quê? Reação. Ele é capaz de memorizar experiências. E parte dessas experiências podem ser hereditárias. Que vamos combinar? Pensa num ser humano, bebezinho que acabou de nascer, né? Pensa numa criança. Quem falou, né, lá atrás, pensa no começo, que aquele negócio quente ia queimar a mão? Alguém deve ter falado para ele, ele viu um comportamento, mas quem foi o originário disso? A gente não sabe. Eu não vou saber quem entendeu que calor queima, que frio a gente tem que né, se proteger. Existe ali, dentro dessa teoria, questões que a gente carrega de forma hereditária, ou seja, geração para geração para geração, essas experiências positivas e essas experiências negativas. Isso está guardado nas nossas células. E isso também influencia o nosso corpo, a nossa criação de hábito. Eu acredito muito nisso, porque a gente vê algumas coisas que, em termos de cultura, a gente vê essa influência no longo prazo. Tem uns estudos fantásticos aqui no Brasil que acompanharam gerações durante anos, né? Então, pegou o pessoal antes da ditadura, o pessoal que nasceu logo depois da ditadura, até, se eu não me engano, o estudo era até o pessoal dos anos, até 98, se eu não estou errado. E eles acompanharam como essas gerações diferentes reagiam a várias questões de economia, de visão de vida, de política. E aí, olha que curioso, nesse estudo eles viram o quê? Que o pessoal que estava mais próximo da ditadura, né, o que vivenciou a ditadura, eles eram mais apáticos, ou seja, eu tinha mais distanciamento de questões políticas. Por quê? Porque durante a ditadura, durante anos, a nossa cultura e várias pessoas foram ensinadas de não se mete, que isso é perigoso. Não se mete, que isso pode ser um risco para você. E conforme você está mais próximo dessa vivência cultural, essa vivência política, mais se via esse padrão. Então, mesmo crianças que nasceram em 89, 90, 92, 93, elas ainda tinham um maior nível de apatia. Por quê? Porque elas estavam mais próximas ou vivenciaram quando crianças questões de inflação, questões de ainda o mundo, né, o Brasil entender esse mundo pós-ditadura. Agora, o pessoal que já está mais distante dessa realidade, então pegando um pessoal de 98, por exemplo, de 2000, eles têm menos isso. Então, isso também influencia o nosso corpo. Você está mais distante do trauma, então essa memória celular pode ter se perdido e isso é importante. Então, por isso que eu acredito muito que a gente vê muitas questões de observação cultural envolvendo essa teoria. Então, ela faz super sentido. Aí eu vou falar de dois palavrões. Eu brinco que é palavrão, que são palavras, né, que não são tão simples assim, que é heurísticas e vieses. O que que é heurística? Lembra que eu falei lá que o nosso cérebro busca padrões, né? Ele sempre tenta fazer com que a gente se esforce menos. Heurística é literalmente um pacotinho, aspas, dentro da nossa memória de padrões, tá? Então, a gente tem dentro do nosso cérebro um jeito de colocar na caixinha. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso ajuda o quê? No processamento daquelas informações. Dentro dessas heurísticas, né, que esses pacotinhos de padrão, a gente tem um negócio chamado viés. Viés é a forma, o mecanismo de organização que o nosso cérebro fez
de várias experiências. E aí falando o quê? De você como ser humano, no seu ambiente que você está, nas questões hereditárias e nas questões primitivas. Primitivas aqui entendam fome, sede, eh, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Então, esses viés, eles são sempre colocados em caixinhas, né, dentro da heurística, e eles criam alguns padrões que o nosso cérebro usa ali para categorizar tudo que a gente faz. Aqui que está o grande que quando a gente fala de diversidade. A gente vem de épocas seculares ali, aonde a cultura, a nossa sociedade, a nossa economia, a nossa dinâmica, ela ditou uma série de vieses. Seja vieses de confirmação, ou seja, alguém foi lá e falou: olha, isso aqui então quer dizer que funciona assim, então todo mundo tem que acreditar assim, né? A gente tem vieses de sociedade como um todo, então todo mundo está falando sobre isso, então talvez essa forma que eles estão falando seja certa. E a gente tem, obviamente, essas questões hereditárias, e, gente, são vários vieses, eu coloquei até aqui na foto que vocês estão vendo, é muita questão de viés, né? Mas tudo isso que é o que a gente hoje, né, na evolução que a gente tem como sociedade, a gente precisa entender e quebrar, né? Então a gente sabe que não é mais aceito, e eu deixo sempre isso muito claro, então tudo que eu estou trazendo aqui não é para ser usado de forma alguma como desculpa para uma, uma reação sua, ou desculpa para, eu sou assim, nasci assim, minha biologia é assim. Não é isso. Isso aqui é uma forma de conhecimento para você aprender as formas com que a gente tem esses padrões, que a gente herdou esses padrões, que a nossa sociedade trouxe esses padrões para a gente, e para você quebrar esses padrões. Quando você quebra esse padrão, é um negócio chamado dissonância cognitiva. O que que isso significa? Eu tenho um padrão, meu cérebro sempre categorizou assim. Eu tive informação, essa informação quebrou este padrão e agora eu preciso reaprender novos padrões, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, que é um gráfico de vários vieses cognitivos que a gente tem, e ele brinca muito com o quê? Cara, será que eu preciso lembrar isso? Eu preciso revisitar isso? Cara, será que isso aqui é muita informação? Será que isso não significa o suficiente? Ou será que eu preciso atuar de forma rápida, né? Isso é correlacionado aos nossos vieses. E quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de incluir pessoas diversas dentro de vários ambientes, seja da sua vida pessoal, seja da sua vida do trabalho, você precisa atuar exatamente nesses pontos, tá? Trazendo super rápido esse vídeo, eu gosto muito dele, ele é do governo do Paraná e ele traz o RH. O RH falando o quê? Eles vão mostrar algumas imagens para essas pessoas e vão pedir para eles associarem. Então, aqui é vocês verem literalmente um viés e uma heurística na vida real. Eles pedem para associar imagens iniciais, que são de pessoas brancas, e depois eles pedem as mesmas imagens, só que com pessoas negras. Na hora que eles fazem isso, você vê a diferença de reação das pessoas, tá? Então, aqui é uma pessoa que está atrasada. Quando essa mesma imagem aparece de uma pessoa negra, a pessoa fala, ela está fugindo. Aqui é um executivo. Quando aparece um homem negro de terno, ele é um motorista. Aqui é uma pessoa que tem um jardim. Quando é a mesma situação, não, ali é um jardineiro. Então, isso foi durante muito tempo nos ensinado e a gente precisa quebrar isso, tá? Esse vídeo depois, quem quiser, eu compartilho. Ele é super legal de assistir, exatamente para a gente entender que isso está dentro de nós, mas é nosso esforço e a nossa necessidade de saber que isso acontece e a gente quebrar esse parâmetro, tá? Então, só colocando aqui, ó, é curioso, né? Falou de peixadora, tá falando de diarista, tá falando. Então, você vê que a reação é completamente diferente, tá? Vou passar aqui. Eu gosto muito da frase da Isa. Isso aqui é de um estudo maravilhoso chamado Representa, antes era conhecido como Todos, que é sobre o mercado de publicidade, como o mercado de publicidade ele enxerga, né, diversidade. E a frase dela é fantástica porque ela fala assim: a gente precisa se ver nos lugares para saber que a gente pode estar aonde a gente quiser, mas também para a gente diversificar a nossa perspectiva. Pessoas diversas trazem perspectivas diferentes, formas diferentes da gente ver o mundo. E aí, só para trazer dois exemplos aqui,
Eu gosto, né, obviamente, como vocês viram, eu tenho uma comunidade ali de mulheres que trabalham na área de CX, CS, UX, UI. É um assunto que é muito próximo da minha pessoa, é uma coisa que eu batalho muito, e eu, como uma das lideranças da comunidade, a gente faz muito essa questão da gente trazer as mulheres, independente ali das outras questões de diversidade, mas mulheres no geral, pessoas se identificam como mulheres, para o mercado e a gente se mostrar. Por que que isso é importante, né? Esse vídeo também é super curioso, mas eu tô deixando ele também no mudo, e ele é em inglês, então eu peço desculpa para vocês, porque não existe ele em português. O que que acontece? No Brasil, 51% da população brasileira é feminina. Só que no mundo inteiro, só em 93 mulheres foram incluídas em testes clínicos. Ou seja, todo teste de medicamento, todo teste de comportamento, de entendimento de doenças, só passou a contar com mulheres a partir de 93. O corpo feminino, os hormônios femininos não tinham sido considerados até 93. E hoje a gente ainda tem esse problema. Por quê? Porque tem baixa representatividade. Se você pegar um estudo clínico, tem muito pouco grupo feminino incluído. Olha que maluco a gente pensar isso. Além disso, saúde feminina tem muito pouco investimento. A gente entende muito pouco como o corpo feminino funciona. A gente tem um maior índice de mortalidade de mulheres por uso de medicamento, porque o medicamento funciona diferente no corpo masculino. No Brasil, quando a gente olha, né, para a medicina e a gente sabe todas as dificuldades da inclusão de mulheres em profissões, hoje, esse é um estudo de 2023, 36 das 55 especialidades da medicina tem prioridade, tem mais homem. Como é que uma mulher e as dores e as experiências dela e o corpo dela está sendo representado se a maioria dos médicos são homens, né? E a pesquisa feminina também é muito pouco subsidiada. Só 24% das pesquisas são envolvendo mulheres. E, de novo, pode envolver mulher, mas não necessariamente está envolvendo mulher na pesquisa, tá? Um segundo exemplo que eu gosto de trazer aqui sobre diversificar as perspectivas, né? Esse daqui, gente, de novo, sem som, desculpa que tá em inglês, mas eu acho que é legal. Vocês sabiam que nos carros, né, no mercado automobilístico, a gente tem aquele teste de dummy, né? Que o dummy vai lá, bate na parede para a gente saber se a gente vai sobreviver, se a gente vai ficar bem. É, eles serão feitos só considerando o corpo masculino. Em 2023, foi a primeira vez que o corpo feminino foi levado em consideração para um teste de dummy, de carro, de batida. Por que que isso é diferente? Mas será que é diferente? Sim. A gente tem músculos diferentes no pescoço, eles são mais flexíveis. A gente tem construção corporal diferente. Não é uma questão de eu pegar o corpo masculino e diminuir. O corpo feminino funciona diferente. Ele tem, né, uma estrutura diferente. Isso é considerado. Então, todos aqueles testes que a gente vê, isso ainda é padrão da sociedade, tá? O padrão ainda de teste é considerando só corpos masculinos ou uma versão reduzida do corpo masculino. É só isso que foi testado. Então, lá nos Estados Unidos, em 2019, eles viram que 73% das mulheres, né, as mulheres têm 73% mais de chance de se ferir num acidente de carro. Por quê? Porque o carro não foi feito pra gente. A medicina não foi feita pra gente. E aí eu tô falando só de mulher, mas isso envolve pra tudo. É muito maluco a gente pensar que isso nunca foi pensado, se 51% da população brasileira é assim. Não é? E aí a gente precisa fazer o quê? Colocar pessoas nesse meio. A gente precisa ter diversidade, a gente precisa trazer essa perspectiva diferente. Porque é com essa perspectiva diferente que a pessoa vai falar assim: peraí, meu corpo reage diferente, a gente tem reações diferentes, a minha visão de vida, de experiência, os meus fatores externos e internos, eles reagem diferente a isso. E aí que vem o que a gente precisa fazer, né? Então, hoje a gente tem equipe pouco diversa, porque a gente, né, tende às vezes até pegar pessoas similares ou com experiências similares à nossa, porque é um padrão que o nosso cérebro tem. A gente tem os nossos vieses inconscientes que estão lá trabalhando inteiro. E a gente tem mudança muito lenta ainda das empresas falando sobre isso, seja na diversidade, seja inclusive no letramento para receber essa diversidade. Não adianta você colocar ali um mega programa de diversidade se você não preparou as pessoas da sua empresa para lidar com diversidade. Se você não ensinou essas pessoas que é diferente sim. As pessoas reagem de jeito diferente. A perspectiva das pessoas são diferentes. Você também precisa preparar
sua equipe, você precisa preparar a sua família, você precisa preparar a sua empresa. Não adianta só ter o programa, você precisa ajudar a manter essas pessoas. E você precisa fazer isso em todos os níveis. E não só em todos os níveis, mas você tem que empoderar a tua empresa a ouvir essas pessoas. Você tem que empoderar que essas experiências de vida, essas experiências, essas perspectivas diferentes, elas sejam ouvidas. Bom, gente, esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Neurociência é um negócio muito grande, muito louco. Eu não queria ser muito técnica, mas fico aí para todo mundo. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser entender, quem quiser conversar mais sobre isso, quiser que eu mande alguma coisa para eles, eu tô aí, tem meu LinkedIn, também me postaram lá no LinkedIn, é, do evento, então vocês também conseguem me achar por lá. E a gente pode continuar essa conversa, a gente pode continuar a entender um pouco sobre isso. E é isso, gente.